Bora, rapaziada, agora a gente vai começar a colocar em prática, né, os últimos conhecimentos, os últimos temas que nós trabalhamos nas aulas. Bacana? Pra gente fechar aí esse capítulo. Bacana? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre a questão número 4, né, da apostila de vocês. Deixa eu puxar isso aqui para não atrapalhar. Tá bom? Então tá aqui, ó. Assinale a alternativa que está corretamente caracterizada a industrialização brasileira no período após a década de 80 até os dias atuais, tá bom? Então nós temos aqui, ó, características, né, da industrialização brasileira dos anos 80 até os dias atuais, certinho? Então, é dentro desse esqueminha aqui, ó, que eu mostrei para vocês, olha. Reparem, né? Tendo a década de 90 como divisor de águas, nós temos mudanças bem significativas, né, de um período para o outro, tá bom? Então, é aqui que a gente vai extrair o conhecimento para a gente chegar junto, para a gente resolver a questão, para a gente, né, poder chegar ao gabarito sem dificuldade, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Opa, cadê a questão? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar para todo mundo facilitar a visualização, ó. O período de reduzir a atividade industrial, dada a característica agrário-exportadora do país. Vamos lá, galera, o que acontece? Década de 30, que mudança nós tivemos? Até os anos 30, o Brasil, de fato, né, tinha essa orientação agroexportadora, desde o seu período colonial até 1930. Quando Vargas assume, né, nós vamos perceber que nós temos uma mudança, né, de orientação política. Nós temos uma lógica, né, de avanço urbano industrial. Então Vargas vai querer modernizar o Brasil, e modernizar o Brasil era a mesma coisa que industrializá-lo. Isso não quer dizer que a atividade primária, que o campo, né, que a produção de matérias-primas tenha perdido importância, né? Não perdeu, ele é extremamente importante, né, para o conjunto da economia brasileira. Não é que ele foi colocado, né, dentro de uma gaveta do esquecimento, nada disso. O campo também vai se modernizar, certo? Mas a orientação urbana industrial, né, começa a criar novos contornos, né, para o país desde os anos 30. Tá legal? Certo? Então, a A todo mundo entendeu que não pode ser. Olha B. Constitui o período de maior crescimento industrial do país em todos os tipos de indústria. Galera, primeira situação. Palavras ou expressões de totalidade, certo? Como todos, todas, nunca, sempre, unicamente, exclusivamente, né? Em ciências humanas, geralmente, isso vai inviabilizar as alternativas. Eu posso falar que constitui período de maior crescimento, né? Constitui período de maior crescimento econômico do Brasil? Já é complicado. Década perdida, anos 80, um processo, né, de desaceleração produtiva muito forte. Lembre-se da década de 80 como uma década estendida, né? Abraçando, né, os últimos anos da década de 70, avançando para os primeiros anos da década de 90, um período de forte estagflação, né? Estagnação mais inflação, que gerou, entre outros impactos, um processo de desaceleração produtiva do Brasil nos anos 80. Tá legal? Certo? O Brasil só começa a ganhar um certo reaquecimento econômico e industrial só na segunda metade, né, digamos assim, da década de 90, de uma forma geral, certo? Segundo, né, em todos os tipos de indústria, cara, você não pode falar isso, tá beleza? Até porque o mundo passava por transformações, o mundo passava por mudanças, tá? O mundo passava por transformações bem significativas, tá certo? Seguindo o rumo mundial, o país vem passando nas áreas mais centrais por uma desconstrução industrial, por um avanço de uma deseconomia de aglomeração, por uma lógica de uma inversão metropolitana, indicando uma reestruturação do espaço industrial brasileiro, tá bom? Então, a gente pode perceber por esse esqueminha aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Então, ó, o avanço, né, de um processo de inversão metropolitana, um avanço de desconstrução industrial, um avanço da deseconomia de aglomeração. Então, é justamente isso aqui, esse aspecto aqui, tá? Que marca, né? Caracteriza, né, o gabarito, o entendimento da C como o gabarito da questão. Então, nós temos aqui o gabarito, certo? Vamos analisar as outras? A decadência da cafeicultura e a transferência do capital para a indústria, gente, a gente não está falando dos anos 80, né? Isso aconteceu no início do século XX, década de 20, né? E principalmente a partir dos anos 30, que associada à presença de mão de obra e mercado consumidor, vai ficar a concentração industrial no Sudeste, especificamente em São Paulo. Isso poderia ser gabarito se você tivesse uma questão que progressivamente, né, falasse sobre a evolução industrial do Brasil, sobre o processo, né, o início do processo, os primeiros momentos do processo de industrialização brasileira a partir dos anos 30, tá legal? Tá extremamente fora de contexto, tá bom? Vamos lá, marca o avanço no liberalismo, show.
Bacana, né? Talvez, gente, essa questão os alunos tenham dificuldade, né? Tenham marcado isso. Por que isso? Marca o neoliberalismo nos anos 90, certo? E a questão está pedindo dos anos 80. Beleza? No país com uma série de repercussões no setor da economia, como, por exemplo, a privatização, né, de empresas. Então você pode falar de todas, quase todas as empresas. Isso aqui é complicado, mas de fato as empresas privadas foram, né, privatizadas, mas a partir dos anos 90. Acompanhe aqui, por favor, ó. Nós temos um avanço neoliberal, nós temos um processo de privatização, mas tendo como marco os anos 90, certo? Beleza? Tendo como marco o governo Collor, né? Então Collor começa a organizar esse pensamento neoliberal. Ele é muito aprofundado, né, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com um grande avanço no processo de privatização, e segue-se, né, ao longo dos governos Lula e Dilma, e pode perceber que isso avança significativamente nos governos, né, Temer e atualmente no governo Bolsonaro. Você pode perceber esse avanço, essa continuidade do avanço neoliberal. Então por isso que nós temos uma setinha aqui, ó. Certinho? Bacana? Então alguns alunos podem ter ficado com dúvida aqui, só que a grande pegadinha é o seguinte: a marca do avanço neoliberal, a partir dos anos 80? Não, a partir dos anos 90 até os dias de hoje. Se tivesse isso, né, você poderia até pensar em gabarito, tá bom? Cuidado com a pegadinha, por isso, cara, olha a importância do contexto histórico. Olha a importância de você destrinchar, de você entender, né, assim, as particularidades, os pontos chaves, né, de cada momento histórico, tá bom? Dando prosseguimento aqui, nós temos, né, o mapa na questão, deixa eu tirar aqui para você ver, ó, na questão de número 7, tá? O mapa na questão de número 7, que fala justamente sobre a trajetória econômica desde as décadas, né, da década de 80 do século 20 até momentos mais recentes aí, iniciando, né, a segunda década do século 21. Repare que nós temos um crescimento, né, econômico bem significativo. Repare, né, sobre determinados booms durante o período JK, o milagre econômico brasileiro, tá? Reparem nisso, né, o milagre econômico brasileiro aqui nos anos 70, tá certo? Depois você tem um processo, né, de instabilidades econômicas, a década perdida. Depois você tem, né, um processo aqui, ó, de derrocada. Aqui você tem um neoliberalismo com abertura econômica, certo? Então você começa a perceber isso, tá bom? Então vamos lá. A partir da década de 50, quando a gente fala de década de 50, acho que um dos primeiros pontos que você tem que pensar chama-se JK. Tá legal? Verificou-se uma intensificação do processo de industrialização brasileira, inclusive consolidando o tripé econômico, né, atraindo muitas empresas, né, privadas internacionais, muitas transnacionais, em diversas regiões do planeta. Isso era uma tendência, né, desse processo de expansão da produção industrial. No caso dos países latino-americanos, que são aqueles enquadrados dentro daquele conjunto de países de industrialização tardia, recente, ou novos países industrializados, certo? Os grandes exemplos aí são Brasil, Argentina e México, né? São os grandes exemplos aí de Brasil, Argentina e México, né? Lembrem-se que, para fazer sempre o comparativo entre o modelo de substituição de importações praticados, né, por países latino-americanos, como esses três, né, que são os três principais exemplos, com o modelo de plataformas de exportação dos chiques asiáticos. Lembre-se das aulas, né, do ano passado também. Lembrem-se, né, que os chiques asiáticos se apresentam atualmente de uma forma muito, assim, dados econômicos, dados sociais muito mais positivos que, né, o Brasil, por exemplo. Isso mostra, né, os resultados diferentes de modelos, né, distintos, tá bom? Em que se baseou fundamentalmente a industrialização? Cara, para macetear tripé econômico. Lembre-se do tripé econômico. O forte investimento do Estado em infraestrutura urbana industrial, como transporte, energia, comunicação, indústrias de base, né? A compra de maquinários, o financiamento de maquinários de modernização tecnológica. Olha o papel do BNDE na época de Vargas, né? BNDES, né? Esse S aí, ditadura militar. Lembre-se da participação do capital privado nacional em bens de consumo, né, não duráveis, os capitais internacionais investindo naqueles setores que demandavam mais tecnologia, mais complexidade produtiva, mais capitais, que eram os bens de consumo duráveis. Lembre-se disso e da forte integração, da prioridade dada ao mercado interno, tá? Então vamos lá. Nos recursos minerais, no crescimento populacional, tá bom? Então a gente pode perceber que aqui, ó, tá falando de setores primários, tá falando de desenvolvimento industrial, tá bom?
na farta oferta de mão de obra barata e na baixa taxa de crescimento vegetativo, primeiro, que o crescimento vegetativo foi alto, muito alto, né, durante grande parte das décadas do século XX no Brasil, certo? A partir dos anos 50, com o avanço da urbanização, então o Brasil já começa a apresentar um processo de avanço urbano-industrial que vai implicar, lá nos anos 80, 90, aspectos de redução do ritmo de crescimento vegetativo, tá bom? Hoje a gente consegue perceber que o Brasil vem avançando na transição demográfica. Um dos assuntos desse ano vai ser justamente os estudos sobre população. São os últimos capítulos desse ano, né? Os estudos demográficos, tanto no mundo como no Brasil, certo? Na internacionalização dos mercados, olha aqui, ó, a marca do governo JK, abertura econômica, internacionalização econômica, e nas elevadas taxas, né, de reserva cambial, pelo contrário, a abertura econômica, né, faz que o Brasil queime divisas, queime saldos positivos. Então o Brasil vai se endividar. Então é o momento de aumentar, né, o momento de grande aumento, né, um momento de grande aumento da dívida externa brasileira, da grande dependência externa, certo? Você vai perceber que você tem um processo até mesmo de desvalorização da moeda, tá? Nas diversidades regionais, então você pode perceber que é um processo de, assim, grande avanço, né, das contradições regionais, das desigualdades entre as regiões. Então, beleza, né, as grandes diferenças, grandes diversidades regionais que se aprofundam com o desenvolvimento industrial. Tanto é que JK propõe a SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Mais tarde, né, a ditadura militar vai propor a SUDAN, a Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, tá bom? E na renda per capita da população, pelo contrário, né, gente? Há um processo de arroz salarial, de concentração de renda, de desigualdade. Lembre-se que nós falamos, né, que o desenvolvimento econômico, em termos de consumo no Brasil, a formação de uma sociedade de consumo, ela foi extremamente contraditória. Então, para compensar esse arroz salarial, esse potencial de consumo reduzido da população, por mais que o emprego na cidade aumentasse e tal, no setor industrial, comercial, para compensar esses salários extremamente baixos, o que se criou? Políticas de crédito, né? Certo? Divisões, favorecimentos aí de créditos para comprar, para garantir isso, mas é algo extremamente ilusório, algo, né, que você tem um aquecimento inicial e mais tarde você tem, né, todo o processo de contradição aí. Então o cara compra uma geladeira, divide em 10 vezes, mas ele tem uma parte da sua renda comprometida, né? Na substituição das importações, né, do modelo de substituição de exportações e posteriormente na internacionalização dos mercados, né, a partir de JK. É uma das grandes diferenças entre JK e Getúlio Vargas. Então nós temos o nosso gabarito aqui, alternativa E, tá? Nós temos aqui a alternativa E no nosso gabarito, tá? Vamos aqui para a última questão. Vocês estão vendo aqui a construção de Brasília, né? Nós temos aqui JK, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, tá? Olha os candangos aí, os trabalhadores nordestinos, né? Repare que foram para lá esperando melhorias de condições de vida. Após a construção de Brasília, o que nós temos é uma grande segregação socioespacial, né? A construção da cidade de Brasília faz parte do processo desenvolvimentista, né, dos anos 50, liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart, tá bom? O projeto de modernização de JK, lembre-se, né, do slogan 50 anos em 5, né, que seriam conseguidos através de um grande plano, né, de metas de grande intervenção do Estado, que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente. Infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização é o papel do Estado no tripé econômico. Tá legal? Com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico, assinale a alternativa correta. Disseminou o ensino técnico para todas as regiões. Você pode perceber que é uma concentração, né? Por mais que você tenha desde Vargas, né, o início do chamado ensino técnico, Senai, Senac, para formar aqueles trabalhadores especializados para as indústrias, né, para aquele ramo industrial fordista, isso vai gerar, inclusive, um aprofundamento, né, das contradições regionais. Certo? Então isso não foi para todas as regiões, isso era principalmente para atender o Sudeste. Expandiu a construção de usinas hidrelétricas, né, e abasteceu de energia o setor produtivo. Lembre-se aqui do esqueminha de JK, o Nacional Desenvolvimentista JK, os 50 anos em 5, né, o forte intervencionismo, que gerou um plano de metas. As 30 metas eram distribuídas em 5 grandes grupos, né, de energia, transporte, indústrias de base, né? Alimentação e educação. Lembrem-se, né, que energia, transporte, indústrias de base comia, né,
abarcava mais de 90% do volume do plano de metas. Então você pode perceber que são objetivos, né, meramente de cunho urbano e industrial, certinho? Lembre-se que a construção de Brasília sintetiza essa realidade, beleza? Então nós temos aqui, ó, plano de metas, energia, transporte, indústrias de base, nosso gabarito. Implementou a Sudam. Para começar, a Sudam é da ditadura militar, tá? Quando você fala de JK, você lembra da Sudene. Priorizou a importação de veículos? Não, modelo de substituição de importações. Então você vai perceber que JK atrai multinacionais, atrai, né, indústrias de bens de consumo duráveis. O grande símbolo aí é o automóvel, tá bom? Mas na verdade o JK traz a indústria para a produção interna, né? Privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional. Para começar, quem criou a Companhia Siderúrgica Nacional foi Vargas, nossa primeira indústria de base. Mas quem vai privatizar vai ser a partir dos anos 90. Tá legal? Então você vai perceber que a partir dos anos 90 que nós temos um processo de abertura econômica, né? A presença, né, de participação do capital privado de uma forma muito crescente, muito significativa, e o patrimônio público, as riquezas nacionais sendo vendidas, sendo privatizadas, né? Entre elas as indústrias de base. Certo? Lembre-se, né, que indústrias de base ligadas a setores estratégicos, né, como energia, comunicação, transportes, certo? Sendo entregues à iniciativa privada. Proposta essa que se mantém viva, né, e avança até hoje. Tá bom, galera? Então, terminamos aí. Qualquer dúvida, né, que eu não tenha resolvido ao longo da explicação das questões, eu fiz questão de debater com vocês tópico a tópico. Eu não sei qual é a dúvida de vocês, não sei se algum de vocês teve dúvida, algum item e tal, mas se eu deixei passar alguma coisa, se a minha explicação não tenha sido suficiente, por favor, aponte aí, faça a sinalização, mande um e-mail, tá bom? Gritem aí. Aqui. Por hora é isso. Grande abraço para vocês. Até a próxima oportunidade. Grande abraço.